Olá, hoje é 14 de março. Começa agora o Radar FGV, um panorama de notícias do Brasil e do mundo, com curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Hoje vamos falar sobre a alta dos combustíveis, as novas regras de proteção para jovens no ambiente digital e as projeções para a dengue no país. Podcast Radar FGV. Vamos então ao nosso primeiro tema. Começando pela notícia que impacta direto o bolso, a pressão econômica que vem com a alta dos combustíveis. Bom, o preço do petróleo no mercado internacional deu uma disparada recentemente, o que, claro, reacendeu aquela discussão de sempre que afeta todo mundo no Brasil, o preço que a gente paga na bomba. O barril do petróleo tipo Brent chegou a flertar ali com a marca dos $100. E grande parte disso tem a ver com tensões geopolíticas em várias partes do mundo, sabe? Isso gera uma incerteza sobre a oferta global e, no fim das contas, o preço acaba subindo para todo mundo. Só que tem um ponto bem interessante aqui. Segundo o economista Carla Bene, da Fundação Getúlio Vargas, essa alta lá de fora ainda não foi repassada oficialmente pela Petrobras. A Petrobras não fez nenhuma correção de valores, ela está amortecendo essa diferença. Então, se o petróleo estava 80, vamos arredondar, se ele estava 80 o barril e agora ele está 100, e a Petrobras não fez nenhuma correção, ela está fazendo essa absorção. Então, é importante que quem estiver aqui saiba que as denúncias são importantes para os preços abusivos e o Procon vai ficar mais ativo, digamos assim, justamente para combater esses excessos. A Petrobras, quando ela vende para a distribuidora e a distribuidora para os postos. Então, a parte da distribuidora para os postos realmente são livres para colocar o preço que eles quiserem. E eles estão usando a guerra atual para dizer que o preço já aumentou. E não aumentou porque o que eles recebem não teve aumento. Mudando de assunto agora, a gente vai da economia para uma pauta que acontece dentro de casa, nas telas dos celulares. A discussão sobre a segurança de crianças e adolescentes no ambiente digital. Acaba de entrar em vigor uma nova lei, que já está sendo chamada de ECA Digital. Ela é, na verdade, uma atualização do nosso conhecido Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E o objetivo é bem claro, garantir que toda a proteção que já existe no mundo físico passe a valer também para o ambiente digital. Na prática, isso muda bastante coisa. Significa que os aplicativos, os jogos, as redes sociais, todos eles agora têm novas obrigações. Vão ter que oferecer ferramentas melhores para os pais supervisionarem a atividade online dos filhos, como, por exemplo, definir limites de tempo de uso e ter mais controle sobre o tipo de conteúdo que as crianças acessam. Como explica a professora Renata Tomás, da FGV, a grande virada de chave aqui é a ideia de responsabilidade compartilhada. O ECA Digital é o estatuto que vai cuidar dos direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital. É a Lei 15.211 que entra em vigor, no dia 17 agora de março. E o objetivo é justamente dar as garantias que as crianças já tinham no mundo offline, ou seja, no mundo concreto, no mundo físico, aquilo que a gente entende como proteção, garantir que elas também tenham no mundo virtual, garantir que elas também tenham proteção quando elas estiverem jogando, quando elas estiverem assistindo um desenho, um vídeo, quando elas estiverem falando com alguém, de modo que esses ambientes, esses sites, essas plataformas tenham mecanismos de proteção, como se fossem portinhas, portões, janelas, trincas que vão mantê-las em segurança. A responsabilidade sempre recai muito sobre a família, mas uma inovação importante do ECA Digital é justamente nomear as responsabilidades das plataformas. Vão ser obrigadas a, por exemplo, oferecer ferramentas de supervisão parental. O que é isso, Oferecer isso de modo fácil. Não é que elas não ofereçam hoje, mas nem sempre é fácil. Então, elas vão ser obrigadas a oferecer isso de modo bastante acessível para as famílias, que são aplicativos, que são formas de as famílias acompanharem, por exemplo, a presença das crianças no mundo digital. E para fechar o nosso radar de hoje, vamos para a saúde pública. O assunto é um velho conhecido dos brasileiros e continua sendo um desafio enorme, a ameaça da dengue.
Um estudo recente, feito por um consórcio internacional que inclui a FGV e a Fiocruz, trouxe uma projeção que, olha, é bem preocupante. O número é de 1.800.000. Esse é o número de casos de dengue que o estudo projeta para o Brasil daqui a 2 anos, em 2026. É um volume extremamente alto que mantém o país inteiro em estado de alerta. Agora, um detalhe importante. Por mais alarmante que esse número seja, a projeção para 2026 ainda é menor que o recorde histórico de casos que o país enfrentou agora em 2024. Mesmo assim, o patamar da doença continua muito, muito elevado. Nas palavras do pesquisador Flávio Coelho, da FGV, isso significa que o Brasil permanece em um patamar elevado de transmissão da doença. Nós estamos num patamar de transmissão alta, porém não exagerada, como foi, por exemplo, no ano retrasado, em 2024, quando a gente teve um recorde histórico de casos de dengue no Brasil. Esse foi o Radar FGV de hoje. Voltamos semana que vem com mais notícias. E não perca, de segunda a sexta, o Radar Drops, na sua plataforma de áudio favorita. Até lá!